Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um devocional, oportunidade que temos de meditarmos a palavra do Senhor em unidade como igreja, reunidos em torno da palavra daquele que é caminho, que é verdade, que é vida. Espero que os irmãos estejam bem. Tome a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 19. Vamos ao texto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, quando nós nos deparamos com o texto de Mateus, capítulo 3, nós vemos ali o último profeta messiânico, João Batista, que teve a missão de preparar o caminho do Senhor, ou seja, ele estava anunciando a vinda de Cristo Jesus em meio ao povo judeu. Mateus capítulo 3, o versículo 2, nós vemos o fundamento, a base da pregação de João Batista, que no texto diz, Mateus capítulo 3, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ali, após esse anúncio, Jesus é batizado no Rio Jordão. No capítulo 4, capítulo a qual Jesus é levado ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado, nesse mesmo capítulo 4 de Mateus, nós vemos que agora Jesus começa a pregar, assume a pregação. E qual é essa pregação? Está evidenciado no versículo 17 do capítulo 4. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a pregação preparatória de João Batista, essa pregação que estava preparando a vinda de Jesus, agora é adotada pelo próprio Cristo e não mudou a pregação, o convite continua sendo: arrependei-vos. Porque o evangelho, para ser vivido, ele precisa ser acompanhado de mudança, de transformação. Quando nós olhamos para esta palavra arrependimento, no grego, ela recebe o nome de metanoia. E o que é metanoia? O que é esta palavra grega? Que ela aparece nos escritos originais. Então, toda vez que você vê arrependimento, a palavra ali é metanoia. E o que significa metanoia? Significa, primeiro, mudança de mente. É por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos diz de uma mente renovada, de uma mente como a mente de Cristo. Então, arrependimento é muito mais do que um simples remorso. Arrependimento é muito mais do que um medo das consequências do erro, do pecado que hoje estamos cometendo. Veja aí, arrependimento é metanoia. E uma das características da metanoia é mudança de mente, transformação interior, e arrependimento genuíno é mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança até mesmo de localidade. À medida de que, quando eu entendo quão pecador eu sou, quão miserável eu sou, eu preciso fazer um movimento de conversão, um movimento de mudança. Veja que a transformação proposta aqui pela palavra metanoia, dentro do convite primário de João Batista, depois assumido por Jesus, que ele diz para o povo: arrependei-vos, ele estava querendo dizer: transformar-vos interiormente, não exteriormente. Digo isso porque essa palavra de Atos capítulo 3, ela é muito conhecida porque aí narra um milagre.
Milagre esse operado por Jesus Cristo através da vida de Pedro e João, que estão indo para o templo na hora nona. Os irmãos conhecem o texto. O fato é que Pedro olha para aquele coxo e diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Porque para dar algo para alguém, isso precisa ser abundante em nossas vidas. Então não é sobre dar, é sobre transbordar na vida do outro. E aí o que Pedro diz? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, guarda esse detalhe, levanta e anda. Isso é muito significativo, porque se nós formos entender os contextos dessa palavra de Atos capítulo 3, para nós entendermos bem o versículo 19. Primeiro, o contexto histórico. Aonde esse convite de Pedro acontece? Acontece no templo de Jerusalém. E nós sabemos que no templo de Jerusalém existia o pórtico de Salomão, que era uma área onde os judeus se reuniam e ali eles costumavam ensinar. Quem era a audiência? Quem é que estava ouvindo? Quem foi que ouviu Pedro dizer: arrependei-vos? O versículo 19. Foi justamente os judeus, muitos dos quais haviam presenciado a crucificação de Jesus poucos meses antes. Agora você entende por que ele diz: olha, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda? Porque muitos daqueles judeus que estavam ali no templo de Jerusalém, meses atrás, haviam testemunhado a crucificação de Jesus. E ali fica evidenciado o poder do Evangelho. O Evangelho que resgata, o Evangelho que devolve dignidade para as pessoas, o Evangelho que se inclina àqueles que estão à margem, àqueles que estão à porta e convida eles para entrar. Pois como diz o versículo 8, e saltando ele pôs-se de pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ou seja, era Pedro e João, agora Pedro, João e aquele que era coxo adentra no templo para louvar a Deus, porque esse é o poder do Evangelho, um Evangelho que também é manifestação do poder de Deus através de sinais, mas também um Evangelho que, sobretudo, vai exigir de nós mudança. E olha, aqui no versículo 19, Pedro está falando para aqueles que são os eleitos, aqueles a quais Cristo disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não acolheram a revelação, os judeus não entenderam a revelação. E aí o que acontece? O Evangelho, que é o convite para nos arrependermos, o convite de conversão, chega para nós, gentios, porque gentil é aquele que não pratica o judaísmo, viu? Vamos aprender, tem gente falando muita bobeira por aí. Gentil é aquele que não praticava o judaísmo, pois era a religião predominante. E, aliás, o judaísmo estava fortemente, meus irmãos, ligados ao sistema do templo e à lei mosaica. Então, o contexto ali era um contexto político e religioso. E me aparece dois homens que foram impactados por este evangelho, impactados por um convite à mudança, a se arrepender dos pecados, a se arrepender dos erros. Meus irmãos, vamos fugir de uma pregação que não nos convida mais a mudar. Vamos fugir de igrejas que não trazem diante do Senhor a nossa verdadeira natureza de pecadores. E muitos judeus ali, meus irmãos, aguardavam um Messias libertador, mas rejeitaram Jesus por não ter atendido às expectativas políticas. Por isso que Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então, qual que é o convite do Evangelho? Arrependei-vos. Já o que ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Veja que tem uma ordem aí. Tem uma ordem. Ah, não, Vinícius, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Porque tem muita gente se convertendo, mas não está se arrependendo. Sabia disso?
Por isso que aqui o versículo 19 está nos dando um caminho de viver o evangelho. Sem arrependimento, meu irmão, não tem como você dizer que é evangélico. Não tem como você dizer que crê. E quando eu digo evangélico, eu não estou querendo dizer a um povo. Todo aquele que crê no evangelho verdadeiramente, no sacrifício da cruz de Cristo, é um evangélico. Então, se você crê no evangelho, primeira coisa, você precisa produzir frutos de arrependimento. E não frutos de remorso. E não frutos de medo da consequência do pecado que você está cometendo hoje. Depois do arrependimento, aí vem a conversão. E conversão é mudança de rota, é metanoia, é mudança de pensamento, é uma mudança que começa no interior e não no exterior. Como eu disse, tem muitas pessoas se convertendo, mas não estão se arrependendo. À medida que estão enchendo templos, estão enchendo conferências, estão enchendo congresso, estão pregando, estão aí em lugares de destaque, estão com os nomes nos banners, mas não está tendo arrependimento. E ora, sem arrependimento não tem como alcançarmos o perdão. É uma via de mão dupla. À medida que eu me arrependo dos meus pecados, Cristo me perdoa. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador. Vou repetir novamente para tirar o nó que talvez deu na sua cabeça. Vou repetir. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador. Ah, Vinícius, é tudo a mesma coisa, é tudo pecado. Não é bem assim que funciona. Muitas pessoas vão até a igreja por conta do medo das consequências do pecado, ou porque determinado pecado em determinada área lhe tem pesado a mente. E aí, o que a pessoa quer? Ela quer uma anestesia, ela quer se sentir perdoada por conta daquele caso isolado, que também é pecado. Mas quando nós olhamos para a palavra metanoia, mudança, nós não estamos falando de um ponto específico, de um pecado que você cometeu em determinado momento, não é isso. Nós estamos falando de se arrepender, de se converter de uma natureza pecaminosa. É como que Davi diz no Salmo 51, pois eu fui gerado no pecado. Nossa natureza é inclinada para o mal. É o que a palavra nos diz, todos pecaram e foram destituídos de sua glória. Por isso que eu não sou pecador porque eu peco. Ou seja, a minha condição de pecador não é por conta daquele pecado pontual. Não, eu peco porque eu sou pecador. Nós somos o Adão que deu errado. Por isso nós precisamos olhar para Cristo. É o nosso idem, é com ele que nós precisamos nos identificar. Cristo, o varão perfeito. Então, é muito importante nós entendermos isso, que conversão é você se reconhecer miserável homem, é você se reconhecer uma miserável mulher e saber que se não fosse a graça, que se não fosse a cruz de Cristo, você pode subir monte, você pode se penitenciar, você pode fazer jejum, você pode fazer voto, você pode fazer promessa, você pode fazer peregrinações. De nada isso adianta se não for a graça de Cristo, se não for a cruz de Cristo. Talvez você tenha muita eloquência, talvez você sabe a Bíblia, sabe o hebraico, o grego, o aramaico, é um ótimo exegeta, sabe expor a Sagrada Escritura de forma sublime, mas se não houver arrependimento no teu coração e conversão, de nada adianta. O evangelho não é sobre um lugar onde você vai para ter as suas expectativas correspondidas. E eu digo ainda mais, o evangelho é um convite ao sacrifício, o evangelho é o convite a morrer para si mesmo, para que Cristo viva em você. O evangelho não é sobre acúmulos, o evangelho é sobre uma vida nova com ele, longe do pecado, longe das bebedeiras, longe da orgia, longe da mentira. Ah, Vinícius, mas eu estou todo domingo na igreja. Ah, Vinícius, mas eu estou toda quarta-feira na igreja. De nada importa se não houver arrependimento e conversão. Quem é você? Faça essa pergunta. Quem é você, pastor? Quem é você, evangelista? Já que você gosta de patente, quem é você, diácono? Quem é você, homem de Deus, mulher de Deus? Você se conhece?
E esses frutos de arrependimento e conversão precisam estar, primeira coisa, evidenciados no seu dia a dia. Quem é você quando o culto termina? Quem é você quando termina o momento de oração? Como é que você trata o outro? Então, o convite não mudou. A proposta não mudou. Arrependei-vos, convertei-vos. Aí ele continua dizendo, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu não creio, meus irmãos, que até não é bíblico, né? Você dizer que, não, eu vou chegar lá no céu e vou ser condenado pelo pecado que eu cometi. Não. Nós já nascemos condenados. Só que antes de nascermos condenados, vai dizer a palavra que antes da fundação do mundo, Deus já havia entregue o seu único filho a favor desta humanidade pecaminosa, para que tivéssemos vida. Então, todo aquele que não conhece a Cristo, todo aquele que não entendeu a graça, já está condenado, porque nós já nascemos em estado de condenação. Só em Cristo Jesus a nossa alma tem salvação. E aqui diz, pois convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Apagar o pecado é deixar de praticá-lo. Quantos pecados confessados? Mas poucos pecados resistidos. E ele diz, e vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Refrigério, né? O que é um refrigério? Imagina o dia mais quente aqui de São Paulo. Imagina o dia de maior calor. E de repente você entra em um ambiente de ar-condicionado. Que beleza, né? Que refrigério. E é isso que a graça de Deus faz e fez conosco. Estávamos em uma situação insuportável. Ocasião essa trazida pelo pecado, pela ausência do arrependimento, pela ausência de nos reconhecermos miseráveis homens, condenados. E aqui eu digo uma palavra que os irmãos não interpretem mal, nós éramos desgraçados, longe da graça de Deus. Se não fosse Cristo Jesus se entregar na cruz, se não fosse o Pai com a sua misericórdia olhar para a nossa miséria, desgraçados continuaríamos. Mas graças a Deus, a graça deles nos alcançou. O refrigério da graça nos alcançou. E o convite não mudou. Arrependei-vos. Por quê? Porque o convite de conversão e arrependimento precisa ser diário. Todos os dias você precisa lembrar que você não é um pecador porque peca, mas que você peca porque é um pecador. E diante daquilo que não conseguimos lutar, porque ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. À medida que você cumpre um, a outro você cai. Os judeus eram 613 mandamentos, não conseguia cumprir todos. E diante daquilo que a gente não consegue cumprir, a gente precisa de salvação. Por isso Cristo Jesus se deu na cruz. E agora nós precisamos corresponder a esta salvação. Corresponder a esta salvação. Se arrependendo. Tomando outra rota. Tomando outro caminho. Se ora você fazia o caminho a qual você bem entendia por certo, agora é hora de perguntar para o Senhor, Senhor, o que tu queres que eu faça? Me ajuda, Senhor. E pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra. Viva uma vida de arrependimento diário. Todos os dias. Todos os dias. Independente do seu cargo eclesiástico. Independente das suas posições sociais, financeiras. Lembre-se, você é um miserável homem, miserável mulher, totalmente necessitado da graça. Logo, todos os dias precisamos fazer o exercício do arrependimento. O arrependimento não é um evento único, viu? Eu me arrependi. Não, é todos os dias. Arrependimento é um estilo de vida. O evangelho é uma forma de viver. Ao reconhecermos nossas falhas diante de Deus e nos voltarmos para Ele, encontramos graça e renovação. Não esqueça, Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Os outros são apenas atalhos. Ele é a verdade, então fora dele não tem verdade, é tudo mentira.
e a vida. Então fora dele não tem vida, é só morte. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, metanoia, tomar consciência da sua miséria, tomar consciência da sua pequenez diante de Deus. Segundo ponto, busque a transformação em Cristo. Muitas pessoas estão buscando evolução. Muitas pessoas estão buscando, como diz o budismo, o estado de nirvana. Muitas pessoas estão buscando a iluminação. Mas para nós cristãos, a transformação só vem senão por Cristo Jesus. O verdadeiro arrependimento nos leva a uma mudança de vida. Hoje escolha agir de forma diferente, alinhando suas atitudes com a vontade de Deus. Arrependei. Conversão. Não dá para dizer que somos novas criaturas cometendo os velhos erros. Você precisa mudar. O pecado existe. Satanás existe. O inferno existe. Hoje são poucas as igrejas que falam sobre pecado. Hoje são poucas as pregações que falam sobre o inferno. Cada vez mais igrejas lotadas, cada vez mais congressos, conferências, convenções lotadas, mas pouco arrependimento, pouco se fala do céu, pouco se fala de pecado, pouco se fala de um convite para uma vida nova, transformada. E não esqueçam, meus irmãos, o evangelho é convite à mudança. Fuja de uma pregação do evangelho que não te convida a mudar. Fuja. Romanos capítulo 12, versículo 2, como eu citei anteriormente. E não vos conformeis. Evangelho é convite para aqueles que estão inconformados. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação de vosso entendimento. Metanoia. O problema é como você tem entendido esse evangelho. De que forma esse evangelho foi anunciado para você? Talvez te falaram que o evangelho é abundância de bens. Talvez te falaram que o evangelho é simplesmente um ritual que você faz e você vai ter, um ano de prosperidade. Você faz lá 12 dias de oração, faz a campanha, coloca Cristo na parede e fala, pronto, eu fiz aqui o que me cabia, agora você tem que me dar um ano de prosperidade. Aonde isso diz na Bíblia, meu irmão? Aonde me fala que o evangelho é uma proposta de enriquecimento? Aonde na Bíblia fala que o evangelho é garantia que tudo vai dar certo? Se o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Aonde? Me mostrem na Bíblia isso. Por isso ele diz, renovai a vossa mente, as vossas mentes. E nesse mesmo capítulo 2 de Romanos, ele fala de um culto racional, um culto aonde eu vou ser o sacrifício, eu vou ser a oferta, eu me deixarei consumir por Cristo Jesus. Tinha uma música que eu cantava muito, que é, se não me engano, da comunidade Shalom, que dizia, só por ti, Jesus, quero me consumir. Olha isso, olha a profundidade dessa letra. Será que estamos prontos para nos deixar nos consumirmos por Jesus? Porque quando olhamos para Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças é sobre isso. Eu vou até aqui abrir o finalzinho, de Mateus capítulo 5. Ele diz assim, o 11, bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Hoje talvez você bate de frente com as pessoas para defender a sua honra, para defender a sua história, para defender a sua biografia, para defender os seus princípios, seus valores. Mas aqui em Mateus capítulo 5, ele diz que bem-aventurado será vós quando você passar por injúrias, perseguição, por mentira, em favor do nome dele. Ora, chegará um momento que nós não vamos preocupar mais com o nosso nome, mas só iremos nos preocupar com aquele que nós estamos tentando transparecer, Cristo Jesus. Aonde? Me mostra esse evangelho aí da prosperidade que tem lotado
igrejas têm lotado. Não, eu creio no evangelho da graça. Um evangelho que levanta o paralítico, coloca ele para entrar no templo, para sermos juntos irmãos. Um evangelho que traz dignidade. Um evangelho que faz o alcoólatra parar de beber, o traficante parar de traficar, a prostituta parar de se prostituir. É neste evangelho que eu creio. O evangelho da transformação, um evangelho que muda a mente, que liberta as mentes cativas, pois às vezes você não está, em uma prisão, 4 paredes, mas sua mente está cativa. Foi o que aconteceu com o povo hebreu quando é tirado do Egito. Depois de eles serem libertos, Deus teve que mudar a mente deles, porque o fato de estar longe da prisão não quer dizer que ainda você não tem uma mente de escravo. É por isso que uma das traduções de Êxodo, que é Shemot, significa identidade. Era Deus querendo imprimir a identidade nele. E identidade significa como você se identifica, o seu idem. E o nosso idem é Cristo Jesus. Terceiro e último ponto: desfrute da presença restauradora de Deus. Lembra do refrigério que termina, o versículo 19, desfrute dessa presença. Quando nos arrependemos e buscamos a Deus, Ele nos dá tempos de refrigério. Isso significa paz, direção e força para enfrentar o dia. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o descanso, é o refrigério. O refrigério de uma vida pesada, o refrigério de uma vida acalorada pelas paixões, pelos desejos, que nada tem a ver com o evangelho. Mas Deus promete para nós um alívio em meio ao cansaço. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, graças te damos, Pai, pela cruz. Pai, nos ajude a cada dia nos converter. Nos ajude a cada dia, Senhor Deus, mudar a nossa rota. Buscar, Senhor Deus, as coisas do alto. Pai, nos ajude. Que o Senhor nos dê a graça de viver um evangelho genuíno, verdadeiro, livre das máscaras, livre das fantasias, dos personagens. Nos ajude, ó Pai, a viver o propósito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu irmão. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.